Revista Justiça. Entrevista. STJ decide que servidora pública poderá reduzir a jornada de trabalho para cuidar da mãe com Alzheimer e neoplasia maligna. Vamos repercutir essa decisão com o advogado especialista em direito administrativo, o doutor Pedro Rodrigues. Doutor Pedro, seja bem-vindo à Rádio Justiça e obrigado por nos atender. Bom dia. Bom dia, Sérgio. Bom dia aos ouvintes. Obrigado pela oportunidade e pelo espaço. Doutor Pedro, como a legislação brasileira aborda então essa concessão de um horário especial para servidores públicos que necessitam cuidar de familiares com necessidades específicas, como esse caso, né? A mãe tem Alzheimer e uma neoplasia maligna. Perfeitamente. Nesse caso, nós estamos diante de uma servidora pública federal. A legislação de vigência, a Lei 8.112 de 90, ela traz no seu artigo 98, especificamente no parágrafo 3º, justamente essa possibilidade de concessão de um horário especial sem compensação de horas aos servidores, pessoas com deficiência, direito que também se estende, como é o caso, aos servidores que tenham dependentes com deficiência, cônjuges, filhos, dependentes de uma maneira geral. Essa situação que estamos acompanhando agora, temos ali os argumentos, né? Eu gostaria que o senhor citasse para o nosso ouvinte quais foram esses argumentos utilizados pela servidora pública federal para requerer esse horário especial para cuidar da mãe. Perfeitamente. Nesse caso, como foi dito, nós estamos diante de uma genitora, de uma idosa com neoplasia maligna, Alzheimer e uma pessoa com mais de 80 anos. Nesse caso, inclusive, foi proferida uma sentença favorável no primeiro momento, mas isso foi revogado em segunda instância, o que inclusive exigiu uma atuação de urgência para não deixar a genitora sem a assistência que lhe era devida, e essa revogação em segunda instância se deu pelo entendimento de que não havia comprovação da dependência financeira da idosa em questão. Toda a situação médica, toda a situação clínica já estava comprovada via diversos laudos médicos, diversos laudos administrativos, inclusive, que demonstravam as necessidades diárias da mãe da servidora, porém, a segunda instância questionou essa dependência financeira, que é um ponto importantíssimo de ser destacado. Inclusive, a decisão do Superior Tribunal de Justiça destaca esse entendimento tanto da Corte Superior quanto de vários outros tribunais, uma vez que o conceito de dependência, requisito da Lei 8.112, ele vai muito além da mera dependência econômica e abrange outras áreas, outras esferas de cuidado e proteção. Então, o nosso foco nesse processo foi justamente fazer esse alinhamento, essa descrição completa das necessidades básicas que a genitora da servidora possuía ali no seu dia a dia, fruto da situação de saúde que é acometida, e todo esse entendimento jurisprudencial quanto essa flexibilização do conceito da dependência financeira. Ter uma interpretação diferente da possibilidade de concessão desse horário especial seria uma interpretação restritiva a esse contexto financeiro, o que iria contrariar a própria legislação protetiva do direito à pessoa idosa, do direito à pessoa com deficiência e mesmo o direito à saúde previsto na nossa Constituição Federal. Doutor Pedro, a informação se essa filha é filha única ou se nessa situação tivéssemos ali mais filhos, a Justiça poderia reconsiderar então, conceder esse horário especial? Exatamente o caso. Nós trabalhamos bastante nessa comprovação de que a servidora era a única pessoa responsável por prestar esse cuidado para a sua genitora. Não haveria possibilidade de mais nenhum familiar prestar essa assistência, inclusive destacando que não seria viável qualquer tipo de licença
sem vencimentos, ou mesmo uma exoneração da servidora do serviço público, uma vez que os seus vencimentos ajudavam justamente a prestar a assistência para sua mãe. E antes, como as justiças inferiores interpretavam esse pedido antes dessa decisão do STJ? Essa decisão do STJ, ela ratifica um entendimento que vem ganhando bastante força quanto a essa flexibilização do conceito de dependência, tirando essa exclusiva interpretação da dependência ser um direito, ser um requisito unicamente econômico. A segunda instância, nesse caso, por exemplo, questionou justamente a ausência de comprovação de que a dependente viveria às expensas da servidora pública em questão. Então, nós precisamos fazer esse trabalho justamente destacando um entendimento do STJ que vem se criando, vem inclusive influenciando diversos outros tribunais, mas infelizmente nesse caso a segunda instância questionou a inexistência de comprovação de um sustento financeiro diário da servidora para com a sua mãe. E chegando já à decisão utilizada pela ministra Regina Helena Costa para conceder a liminar, eu gostaria de saber então qual foi o embasamento utilizado pela ministra. Perfeitamente. A ministra Regina Helena foi muito feliz e assertiva nessa decisão, primeiro por conta da situação de urgência que nós precisávamos. O pedido feito ao STJ foi um pedido de urgência, um pedido que necessitava ser analisado imediato, justamente para que a assistência devida à pessoa idosa não fosse prejudicada. E feito esse breve relato por parte da ministra, o ponto fulcral da decisão foi justamente essa necessidade de respeito ao Estatuto da Pessoa Idosa, ou seja, a necessidade dos filhos prestarem o cuidado, a previsão concreta que nós temos na Lei 8.112 quanto à possibilidade do horário especial ao servidor que tenha dependente em condições de saúde e de deficiência que necessitem cuidado, previsão, como eu falei, inclusive do Estatuto da Pessoa Idosa, e principalmente, talvez o ponto fulcral, essa questão do conceito de dependência constante no dispositivo da Lei 8.112. A ministra destaca que essa interpretação ela deve ser ampla, inclusive abrindo aspas para o que foi colocado, de maneira a abarcar a perspectiva física, afetiva, econômica, psicológica ou outra que no caso concreto se mostre indispensável ao melhor interesse da pessoa com deficiência. Como esse ponto tinha sido justamente o ponto de questionamento pela segunda instância, a ministra foi bem enfática nessa interpretação, nessa flexibilização do conceito de dependência e deferiu, nesse caso, a tutela provisória para restabelecer a possibilidade do horário especial e aí termos garantida essa assistência que a servidora já vinha dando para sua mãe. Doutor Pedro, essa decisão, ela significa um novo entendimento para outros casos semelhantes, então, que acabem chegando até a justiça? Sem dúvida, a partir do momento que o Superior Tribunal de Justiça profere uma decisão tão enfática e tão incisiva quanto justamente essa necessidade de flexibilização do conceito de dependência financeira, preservando um direito à saúde, uma previsão constitucional, uma previsão como era o caso também do Estatuto da Pessoa Idosa, você ratifica um entendimento que vinha crescendo, vinha ganhando espaço e torna essa decisão, sem dúvida, um guia para os outros tribunais, um guia para próximos casos, uma decisão que efetiva a razão de ser da previsão da Lei 8.112 sobre essa possibilidade do horário especial ao servidor que, mesmo o servidor com deficiência, mas principalmente o servidor que eventualmente tenha dependentes nessa mesma condição. Doutor Pedro, para finalizarmos, um servidor público, seja ele estadual, distrital ou federal, que se encontra nessa situação, ele já tem que entrar
pela via judicial ou via administrativa? E se for pela via judicial, por qual fórum que ele faz esse pedido? Primeiramente, o servidor ele precisa fazer um requerimento administrativo, inclusive isso é recomendável, uma vez que muitos juízes questionam a inexistência desse requerimento, e porque o artigo 98 da Lei 8.112, tanto no parágrafo 2º quanto no parágrafo 3º, eles citam essa necessidade de se comprovar a situação de saúde por meio de uma junta médica oficial. Esse caso em questão, por exemplo, nós iniciamos as tratativas em uma via administrativa. Pensando na judicialização, caso seja uma questão estadual ou mesmo municipal, o domicílio do réu, do autor, o foro de domicílio do autor. Em relação à Justiça Federal, em sendo uma ação contra a União Federal, por exemplo, servidores aí do Executivo, há a possibilidade de se ingressar com essas ações, tanto na Justiça Federal do respectivo Estado, como também ações contra a União Federal podem ser intentadas no juízo da capital, ou seja, em Brasília, conforme regra constitucional. Um outro ponto de competência que também se merece atenção é, eventualmente, servidores de autarquias. Servidores de autarquias, é importante sempre se utilizar, autarquias federais, o foro de domicílio aí, de registro da própria autarquia. Muito bem, conversamos na Rádio Justiça com o doutor Pedro Rodrigues, advogado especialista em direito administrativo, repercutindo a decisão do STJ, que decide que servidora pública poderá reduzir a jornada de trabalho para cuidar da mãe que tem Alzheimer e neoplasia maligna. Doutor Pedro, obrigado por atender a Rádio Justiça. Até a próxima. Muito obrigado, bom dia a todos.